E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Como vocês podem estar observando aqui, eu estou em outro estúdio, né? Eu estou aqui no Brasil, cheguei na quinta-feira passada e trouxe aqui os equipamentos para a gente não parar de fazer aí nossas aulas. Estou aqui passando um tempo de fim de ano e final de janeiro a gente está voltando ali para o Canadá para seguir de lá, tá? Então o estúdio hoje é mais simples, não tem aquele capricho que a gente tem toda vez, mas o que importa é o que a gente vai trazer aqui para vocês, tá bem? Eu selecionei questões, não sei se vocês viram nos stories que eu postei hoje, questões sobre estatística, para mostrar para vocês uma abordagem aí que a FCCIF traz, que às vezes é um pouquinho, tem um detalhezinho que se você não conseguir destravar, a questão para e você não sai do canto, tá? É muito comum você ter em questões de estatística aquelas perguntas triviais de calcule a moda. Eu trouxe um aqui para ilustrar para vocês. Calcule a moda, calcule a mediana, calcule, né, a média, enfim. São questões mais objetivas e mais simples. Aqui eu trouxe para vocês uma coisa um pouquinho mais avançada, nada muito difícil, tá? Mas que foge um pouco desse padrão bem simplesinho, tá certo? Espero que vocês possam entender, possam compreender. A gente vai revisar aqui todos os conceitos a cada questão que for aparecer, tá bem? Se você está me assistindo aí depois no gravado, qualquer dúvida, vai lá no Prof. Jairo Teixeira, né? No meu perfil. Se você não me segue, começa aí a me seguir. Se você não está inscrito no canal, eu peço que você, por favor, se inscreva. Isso ajuda muito, né, a gente aqui a construção do canal. E é muito bom porque a gente vai ter agora em 2025 uma série de mudanças lá. A gente está organizando várias playlists para vocês encontrarem melhor o que você quer. A gente vai estar postando pelo menos 2 vídeos por semana com conteúdos. Vai ter um bocado de coisa bem bacana aí para você no canal. Então, se você não me segue no Instagram e se você não é inscrito no canal, nos dois, Prof. Jairo Teixeira, e você vai lá e faz isso agora. Tá bem, gente? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Deixa eu trazer aqui já a nossa primeira questão, que se você pegar aí, pronto, está aqui. E eu vou trazer aqui essa primeira que diz o seguinte: os funcionários de um tribunal estão alocados em 21 equipes de trabalho distintas, cada uma delas com pelo menos um funcionário. A média da quantidade de funcionários de cada uma dessas equipes é 13. Assim, a quantidade de funcionários da maior equipe de trabalho desse tribunal é... Muito bem, então vamos lá. Quando ele diz, pessoal, que são 21 equipes e que a média da quantidade... vejam bem. E que a média da quantidade dessa equipe é 13, isso não significa que todos os funcionários tenham 13, não é? Desculpa, que todos os grupos, todas as equipes tenham 13 funcionários, mas é equilibrado em 13. Então, você poderia ter aqui, por exemplo, todas as equipes com 13. 13 numa equipe, 13 na outra equipe, 13 na outra equipe, e todas as equipes com 13. Poderia ser. Qual seria a média? 13. A média seria 13. Tá? Ah, Jair, mas isso aí é muito improvável. É verdade, é muito improvável. Pode ser que alguém tenha 14 e alguém tenha 12. Tá vendo? E aí o resto 13. Estou mudando aqui alguns para vocês entenderem que isso não significa que todo mundo tenha 13, tá? Mas a média é 13. E você pode ter aí equipes com um número baixíssimo de funcionários, baixíssimo, e outras com um número altíssimo. Eu botei 14 e 12, né? E aí você poderia ter uma equipe com 1, outra equipe com 25, o resto com 13, ó. Tá vendo? Aqui dá 26, né? Média 13, o resto tem 13. A média seria mantida em 13 funcionários. E assim por diante. Então,
Então, vê, se por acaso você tiver a situação extrema, imagina, a situação extrema. Todas as equipes com o mínimo, que é um funcionário, ele falou, não foi? Porque todas têm pelo menos um funcionário. Então, imagine, todo mundo com um, e a última equipe com um monte de funcionários. Vamos fazer a conta aqui, ó. 21 vezes 13, se a gente multiplicar, isso vai dar 273 funcionários, tá? Então, imagine, 20 equipes com um funcionário, 20 equipes com um, então teríamos aqui 20 funcionários, e se a gente tirar 20 daqui, uma com 253. A média continuaria sendo 13. Então vejam que isso você pode imaginar organizado de várias maneiras, com valores altíssimos e baixíssimos, com valores ali intermediários, com valores todos na média, tá? Isso aí você pode imaginar como você queira. Mas aqui já tem uma coisa muito interessante para a gente, que é o seguinte, o valor máximo que pode ter numa equipe é 253. Não é porque se toda equipe tem pelo menos uma pessoa, a gente teria ali bom, não dá para ficar todo mundo com um, senão a média era um, né? Pelo menos uma equipe tem que ter um valor absurdo, que é o 253, para manter a média em 13. Você vai manter a média em 13 quando você tiver a soma igual a 273. E aí dividir por 21 daria a média 13. Tá? Então o valor máximo é 253, o que já deixa fora essa alternativa e já deixa fora essa alternativa. Tá bem? Agora vamos pensar. Qual seria o valor mínimo? Veja bem, a gente está falando da equipe maior. Olha para aqui, ó. Ele está falando da maior equipe, tá? A que tem mais. A que tem mais. Então vamos pensar comigo. Presta atenção. Todo mundo com 13. Quantos tem a que tem mais? 13, né? A que tem mais tem 13. Se você desequilibra isso, alguém vai para menos de 13, mas alguém vai ter que ir para mais de 13 para compensar. Então, o valor da maior equipe, que era 13, aumenta. Veja que aqui, ó, quem é que tem mais? 13. Quando eu desequilibro, puxei uma para 12, para manter a média em 13, tive que levar uma para mais. Aí o máximo passou para quanto? 14. Quando eu desequilibrei bem muito, joguei uma para 1, a outra foi para 25, a máxima aumentou. E se eu vou ao extremo do desequilíbrio, levando todas com 1, olha para quanto foi a máxima, a equipe maior. Então perceba que a equipe maior, na pior das hipóteses, ela vai ter 13 funcionários. Porque, gente, pensa comigo, se a maior equipe tivesse menos de 13, como é que a média daria 13? Não é verdade? Então a resposta está aqui na letra E. E assim, como eu disse, é um tipo de questão que foge do trivial, né? Você tem que raciocinar um pouco em relação a isso, tá? Mas fica aí essa ideia de simular. Quando vocês tiverem dúvida, tiverem sem saber como é que resolve uma questão e tal, simula o problema, vai pensando, vai construindo as hipóteses, porque isso vai abrindo o horizonte, né? E vai revelando aí para vocês caminhos para uma possibilidade de solução. Tá bom, gente? Então, fica aí esse modelo e essa forma de abordar. Bom, mas além da média, né, a média é mais comum, né, a gente passa a vida toda calculando média no colégio, né? Existem duas outras medidas de posição ou medidas de tendência central que são mediana e moda, tá? Eu vou só relembrar aqui para vocês, vou botar aqui de outra cor para marcar que a gente terminou a questão, tá? Terminamos aqui a questão. E, primeiro, a moda. Esse é bem fácil. A moda é o valor que aparece mais no conjunto. Tá? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, a moda seria 1, porque é o que apareceu mais.
Aqui a moda seria 13, que é o que apareceu mais. Então é bem fácil, não tem cálculo, é só você observar no conjunto de valores, aquele que aparecer mais, aquele que tiver a maior frequência, esse vai ser a moda. Tá? Então é o de maior frequência. E aí, gente, observa uma coisa. Digamos que você tivesse um conjunto assim, ó, sei lá, 1, 2, 7, 8 e 9. Veja, aí não tem ninguém com maior frequência, né? Então aí não tem moda, tá? A gente diz que o conjunto é amodal, tá? Não tem moda, é um conjunto amodal. E o conjunto pode ter mais de uma moda, por exemplo, 1, 3, 1, 5, 8, 3. Observe que a gente tem dois uns e tem também dois 3. Então as modas são 1 e 3. E o conjunto é dito bimodal. Aliás, ele pode ser bimodal, trimodal, ele pode ser multimodal, quantas modas forem, tá? Quem se destacar dos outros por maior quantidade, por maior frequência, vai ser moda. Então, o conjunto pode ter nenhuma moda, amodal, uma moda, e aí se diz que ele é modal ou unimodal, ou pode ter várias modas, e aí ele vai ser multimodal, tá bem? E a outra medida é a mediana. É a mediana. A mediana, gente, é aquele elemento que está no centro do rol, tá? Deixa eu botar aqui, ó, no centro do rol. Só para lembrar que o rol é a lista de valores, de elementos do conjunto, quando colocados em ordem, tá? Isso é muito, muito, muito importante, gente. Não pode esquecer disso. Em ordem, tá? Tem que colocar em ordem. Então, se você pegar, por exemplo, um conjunto, sei lá, vamos supor, 91548. Veja, esses valores não estão em ordem, tá? Não estão em ordem. Então você tem que colocar em ordem. Quando você coloca em ordem, 1, 4, 5, 8 e 9. Agora sim, agora estão em ordem. E aí você vai pegar o que está no centro, tá? Eu botei de propósito aqui para vocês verem que se você tiver muita sorte e esquecer de botar em ordem, com muita sorte, você ainda acerta. Porque se você pegar aqui o do centro, vai dar 5, né? Mas poderia dar errado. Basta você pegar aqui, sei lá, botar um 2, né? Botar um 2 aqui no lugar do 5. Se fosse um 2, ficaria 1, 2, 4, 8, 9. E aí a mediana seria o 4, tá? Mas você observou que esse conjunto tem uma quantidade ímpar de elementos? Ele tem 5 elementos, 9, 1, 5, 4 e 8. Ele tem 5 elementos. Quando você tem uma quantidade ímpar de elementos, olha o que acontece. Algum elemento vai ficar no centro. E aí a gente pode dizer que a mediana pertence ao conjunto. Tá bem? Agora, e se o conjunto tiver uma quantidade par de elementos? Sei lá, 2, 7, 1, 9, 2 e, sei lá, 5. Pronto. Veja que agora o conjunto tem 6 elementos, né? O que é que a gente faz? Primeiro de tudo, coloca em ordem, tá? Então vamos botar aqui em ordem. 1, 2, 2 de novo, 5, 7 e 9, tá? Colocamos em ordem. Aí, gente, presta bem atenção porque a gente vai precisar disso numa questão. A mediana, deixa eu fazer aqui para vocês verem, a mediana, aqui é o 5, né? Aqui é o 5, bem no meio, tá vendo? Ela divide o conjunto e deixa a mesma quantidade de um lado e a mesma quantidade do outro. E que quantidade é essa? Depende.
Se a quantidade total for um número ímpar, como é nesse exemplo aí, com 5 elementos, você tira 1, e aí ficam 4, e aí você divide por 2. Então, de cada lado vai ter quanto? Vai ter n menos 1 dividido por 2. Tá? Nesse caso aqui, ó, n menos 1 dividido por 2. É quanto vai ter de cada lado. Tá? De cada lado da mediana. Agora, se a quantidade é par e a mediana tem que dividir igual de um lado e do outro, veja que nesse caso, no centro mesmo, não tem nenhum elemento, tá vendo? E veja que você tem aqui, ó, 3 de um lado e 3 do outro. Então, aqui você vai ter n sobre 2 de cada lado. No caso, 6 sobre 2, 3 de cada lado. Lá em cima, onde tinha 5, 5 menos 1, 4 sobre 2, 2 de cada lado. Tá? Beleza, já entendi. O de cada lado está claro. Agora, como é que eu acho a mediana no caso de baixo, onde a quantidade é par? A mediana tem que passar aqui, ó, entre o 2 e o 5. E aí, gente, o que é que a gente faz? A gente pega uma média desses dois valores. Ó. A gente pega 2 mais 5, 7, dividido por 2, 3,5. Então, essa é a mediana, tá? Então, quando a quantidade for ímpar, a mediana vai estar no conjunto. Quando a quantidade for par, a mediana poderá não estar no conjunto. Veja que 3,5 não está nesse conjunto, tá bem? Mas vou chamar de novo a atenção de vocês para isso. A gente vai usar isso numa questão. Quando você definir ali a mediana, antes dela e depois dela vai sempre haver a mesma quantidade de elementos. Beleza? Bora aplicar isso aí? Ó, vou aplicar aqui primeiro uma questão bem simples, tá? Só para fixar o conceito. Para fazer uma proposta orçamentária para o segundo semestre do exame anti-HBS, realizado nos exames médicos ocupacionais admissionais para a função de enfermeiro, o médico do trabalho levantou o custo deste exame no segundo semestre do ano anterior, que é apresentado no gráfico abaixo. A mediana do custo do último semestre foi em reais de... Então aí estão 6 valores, não é? Você pode ver ali no gráfico, é de julho, de agosto, de setembro, outubro, novembro e dezembro. Então temos 6 valores e ele quer a mediana. Tá bem? Ele quer a mediana. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, o que é? Colocar em ordem, né? Então, vamos lá. Pega aqui esses 6. Qual é o mais baixo que tem aí? 245. Aqui. Depois, de novo, 245. Depois, quem é que vem? 291. Depois... 335, depois 343 e por fim 425. Tá? Então, quantidade par. Quantos elementos tem aí? 6. Dividido por 2, 3 para cada lado. De fato, a mediana vai passar aqui, ó, deixando 3 de um lado e 3 do outro. E para calcular a mediana, o que é que a gente faz? Pega os dois do centro aqui, ó, e tira uma média aritmética simples, onde é só você somar os valores e dividir por 2. Então, Então, vamos lá. A nossa mediana vai ser 291 mais 335 dividido por 2, tá? E aí você vai somar, isso vai dar 313, que está aqui na letra C de casa, tá? Então, uma questão bem simples. Vou dar uma sugestão para vocês, ó. É que você escrever, tá? Esses valores todos, como a gente fez aqui, ó. Se forem muitos valores, às vezes essa tabela só teve 6, né? Mas eu já vi questão, claro, que tinha quase 30 valores. E você escrever a relação, o rol todinho em ordem, isso vai levar um tempo na prova,
Mas, Jário, o que é que eu faço se eu preciso botar em ordem? Você faz assim. Pensa em termos de posição. Quantos termos tem ali? 6 termos. Então, com 6 termos, vão ficar 3 de um lado e 3 do outro. Quem vai ser o final do que está antes? O terceiro. Quem vai ser o primeiro do que está depois? O quarto. Então a gente só precisa do terceiro e do quarto, tá? E olha aqui, ó, o que a gente pegou. A gente pegou exatamente ó, o terceiro e o quarto, tá? Então, em vez de você escrever um por um, você pode buscar lá quem é o terceiro e quem é o quarto. Então, vai nos valores e faz assim, ó, vê. Esse é o primeiro, aí o segundo, tá aqui, ó, o segundo. Esse é o terceiro, opa, e esse é o quarto. Então, eu só preciso identificar quem são esses dois valores. E foram os dois ali que a gente fez a média, tá? Então, em vez de escrever tudinho, você pode procurar dessa forma. Ok? Tranquilo? Vamos lá ver mais uma questão? Olha essa aqui, ó. Analisando a quantidade de reclamações trabalhistas registradas em uma região durante um período de 160 dias, obtém-se como resultado o quadro abaixo, sendo que algumas informações sobre o número de dias foram omitidas. Se a média aritmética, reclamações por dia, é igual a 2,5, então a soma da mediana e da moda é igual ao módulo da diferença entre x e y multiplicado por. Meu Deus do céu, que eu não entendi nada do que ele perguntou, não é? O que ele perguntou foi isso aqui. O que ele quer é isso. Ele quer isso. A soma da mediana e da moda é o módulo da diferença de x e y multiplicado por quanto? Vamos já chegar lá. Primeiro a gente tem que entender, e obviamente você já percebeu, que a gente precisa dar conta ali de quem é x e de quem é y. É isso? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer. Foram 160 dias, não é? 160. Então, pensa comigo. Se a gente contar aqui, ó, 20, com mais 50, 70, com mais 40, 130, com mais 20, 100 e, aliás, 110, com mais 20, 130. Né? Então, se a gente somar isso aqui tudinho, a gente já tem 130. Mas o total é quanto? 160. Quanto é que falta? Falta 30. E onde é que estão esses 30? No x mais o y. Então, a primeira equação que a gente encontra aí é que x mais y tem que dar igual a 30. Tá? A quantidade de dias x e a quantidade de dias y somados tem que dar igual a 30 dias, para que a soma fique 160. E a segunda equação, porque a gente só tem uma, né? Precisa de outra. É a que diz que a média é igual a 2,5. A média é igual a 2,5. Tá? Então, ó, vamos pensar aqui, vamos pensar comigo. A média é o quê? É a soma de todas as reclamações dos 160 dias dividido por 160. Tá? Então, a gente vai fazer assim. Ó. Zero reclamação apareceu em X dias, mais uma reclamação apareceu em 20 dias, é isso? Mais duas reclamações apareceu em 50 dias, mais três reclamações apareceu em 40 dias, mais quatro reclamações que apareceu em 20 dias, mais 5 reclamações que apareceu em Y dias. Se a gente pega isso aqui e divide tudo por 160, isso dá uma média de 2,5 reclamações por dia. Tá? Muito bem. E daí? Daí, vamos notar aqui, primeiro, isso aqui dá zero, né? Dá zero. Aí aqui a gente vai ter 20. Aqui a gente vai ter 100. Aqui 120, aqui 80, 5y, tá?
Se a gente somar aqui tudinho, gente, vai ter 120 com 80, 200, né? Com 100, 300, com 20, 320. 320. Então, vamos lá. A gente vai ter 320 com mais 5y. E esse 160 vai multiplicar o 2,5, né? Porque a gente vai multiplicar ali cruzando, né? Então, 160 vezes 2,5, isso vai dar 400. Daí o 320 vai passar negativo e o 5y vale 400 menos 320, que dá 80. E daí o y vale 80 dividido por 5, 16. Tá? Então daí a gente achou que o y é 16. Lembra que o x mais y tem que dar 30 daqui, de cima? Né? Então, se o x mais y é 30 e o y é 16, o x é 14, né? E aí 14 com 16 vai dar 30. Então, descobrimos o y, substituindo ali, o x é 14. Pronto, já temos aqui os dois valores. Eu posso colocar aqui, ó, esse x é 14, esse y é 16. E aí a gente vai precisar da mediana e da moda, né? A moda é o que tem a maior frequência. Então, olhe para ali, ó, qual foi a maior quantidade de reclamações. Duas reclamações que apareceram em 50 dias, tá vendo? Então, a gente já tem que a moda é 2. Ok? Facinho, facinho. Não precisa nem cálculo. A moda é 2. E a mediana? Aí, gente, para entender a mediana, vamos pensar assim, ó, são 160 números, 160 quantidades de reclamações. Começando com 0 reclamação, 1 reclamação, 2 reclamações, até 5 reclamações. Tá? Então, se a gente coloca em ordem, a gente vai ter esse 0 aqui, ó, quantas vezes? 14 vezes. Então, se a gente fosse colocar isso em ordem, seria assim, ó, 0, 0, 0, 0. Quantos 0? 14 zeros. É isso? Aí o que é que segue depois dos 14 zeros? Uns. Quantos? 20. Então, seguindo, a gente teria 1. Quantos uns? 20 uns. 20. Estão entendendo? E agora vem quem? Agora vem os 2. Quantos são? 50. Então, teria 2, 2, 2. Quantos? 50. E depois vem os 3, né? 3, 3. E assim por diante. Eu nem me preciso mais me preocupar em continuar isso aí. Por quê? Pensa comigo. Quantos dias tem? Quantos elementos tem aí? 160. É par ou é ímpar? É par. Divide por 2, 80. 80 antes da mediana, 80 depois da mediana. Então, quem vai ser o último à esquerda? O de posição 80. E o primeiro da direita, o de posição 81. Basta eu identificar quem é o que está na posição 80, quem é o que está na posição 81. E aí, ó, se eu pegar aqui, ó, 14 com mais 20, isso aqui dá 34. Não chegou na 80 ainda, não é verdade? Mas agora, ó, vem 52. Se eu somar, isso vai para 84. Quer dizer que esse último 2, ele está na posição 84. O que significa que tanto o da posição 80 quanto da posição 81, eles estão aí nesse grupo de 2, tá? Quem sabe por aqui, né? Então, o 80º número é o 2 e o 81º também é o 2. Porque, ó, desde o 35º, esse aqui é o 35º, estão entendendo? E esse aqui é o 84º. Tudo aí é 2. Então, o 80º é 2 e o 81º também é 2.
Então, a mediana é a média de 2 com 2. É 2 também. Então, vamos colocar aqui a mediana também é 2. Tá? Então, vamos lá. Ele fala, vamos agora responder a questão. Acompanha ali de amarelo. A soma da mediana e da moda. A soma da mediana e da moda. Quanto é que dá essa soma da mediana e da moda? 4. Então, 4 é igual ao módulo da diferença de x e y. Vamos lá. O módulo da diferença entre x e y. Vou fazer aqui a diferença entre x e y vai ser 14 menos 16, que é menos 2, mas é o módulo. O módulo é 2, né? Então, isso aqui também é 2. Então, vamos lá, vamos ler de novo. 4 é igual a 2 multiplicado por... Agora me diga, 4 é igual a 2 multiplicado por quanto? Por 2. E aqui está a resposta na letra E. É uma questão bem mais trabalhosa, tá? E que no final você precisava entender, inclusive, essa história de soma da mediana e moda, módulo da diferença e tudo mais. Tá bem? Bom, galera, a gente tem mais uma questão para fazer, mas eu queria agora comentar com vocês sobre o nosso curso para esse concurso do TRT de Pernambuco, tá? Se vocês forem lá na descrição desse vídeo, ó, preste atenção agora, na descrição desse vídeo você encontra o link que vai cair direto lá na nossa página de vendas, onde você vai encontrar o curso teórico, você vai encontrar o curso de questões e você vai encontrar o combo dos dois. E, obviamente, sai por um preço menor do que a soma de cada um. Tá? Os preços estão bem acessíveis, o do combo ainda mais, tá? Para que você possa ter condição aí de se preparar com bem qualidade. Jari, como é que são esses cursos? Bom, no de teoria, eu pego todo o conteúdo do edital do TRT de Pernambuco, que é igual ao de Sergipe. Então, se você vai fazer Pernambuco ou Sergipe, é o mesmo edital. Tá? Então eu pego lá e você vai ver que cada aula eu trago um tema do edital, e tem lá todos os temas do edital. No teórico, nesse teórico, gente, vocês já têm a cada tema uma fichinha com 10 questões para vocês treinarem. Mas são questões do tema, não necessariamente da FCC, tá? Agora, fez a teoria? Fez. Já entendi, estou em dia, estava enferrujado, já desenferrujei, eu agora quero treinar para a minha prova. Aí a gente tem um curso com mais de 100 questões resolvidas e comentadas, como eu trago para vocês aqui na live. São as questões dos últimos concursos da FCC de 2023 e algumas de 2022. Então lá tem o TRT da Bahia, do Espírito Santo, de São Paulo, de Goiás, tem vários TRTs, tá? E aí você vai ver direitinho como é que a FCC vem cobrando isso em suas provas. Inclusive, com esse assunto aqui, de média, mediana e moda, tá bem? Então, vai lá na descrição desse vídeo, tá? Vocês vão encontrar o link aí para acessar cada um desses 3 produtos. O curso de teoria, o curso de questões e o combo com os 2 juntos. Beleza? Vamos lá então, vamos fazer mais uma? Vamos aqui para a questão de número 4, que diz o seguinte. Durante um período de 40 dias úteis, realizou-se um levantamento com relação à quantidade de reclamações trabalhistas em uma região. O quadro abaixo apresenta a quantidade de reclamações correspondente a esse levantamento. Sabendo que a mediana da distribuição é igual a 2,5, obtém-se que o resultado do produto da moda pela média aritmética, reclamações por dia, é. Essa aqui também tem uma situação bem interessante que se você não pegasse ia ficar difícil de fazer, que é o seguinte: a mediana é igual a 2,5. Vamos pensar quantos elementos tem? 40. 40 é par ou é ímpar? 40 é par. Então, quando a quantidade é par, como é que fica a mediana?
A gente pega a média dos dois centrais, não é isso? A média dos dois centrais. Então, como é que a média dos dois centrais pode ter dado 2,5? Tem que ser um 2 e um 3, que aí a média vai dar 2,5. Ou seja, pensa comigo, pensa comigo. Vem um bocado de zero, né? Vem um bocado de zero, depois vem um bocado de 1, depois vem um bocado de 2, depois vem um bocado de 3, depois um monte de 4 e de 5. Não é isso? Então pensa comigo, se a mediana é 2,5, é porque ela está exatamente aqui. Porque aí, ó, quando você pegasse essa média aqui, ia dar 2,5. Percebeu? Tá, Jairo, mas em que é que isso vai ajudar a gente? Vai ajudar, por quê? Quantos elementos são? 40. A mediana faz o quê? 20 antes e 20 depois. Então aqui tem 20 elementos e aqui tem 20 elementos. O que significa, ó a mediana passando aqui, ó, entre o 2 e o 3. Significa que isso aqui é 20 e isso aqui também é 20. Tá? Vamos escrever agora. Olha só. X mais Y mais 6 é 20. Está aí a primeira equação. E a outra? Y menos 2 mais Y menos 4 mais X é 20 também. E com esse sisteminha, a gente vai conseguir encontrar o X e o Y. Tá? Vou passar esse 6 para cá, o negativo. Então, a primeira equação vai ficar como x mais y, 20 menos 6, 14. Né? Na de baixo eu tenho 1x, tenho 2y, né? 2y, igual. Menos 2 e menos 4 vai dar menos 6, só que ele passa positivo, né? Então, 20 com mais 6, 26. Tá? E aí a gente tem as duas equações. Agora vamos resolver o sisteminha. Eu vou multiplicar a de cima por menos 1, ó, vou multiplicar essa aqui por menos 1, que vai ficar menos x, menos y e menos 14. E aí, ó, quando eu somar agora, ó, eu somar as equações, o x desaparece, e aí eu tenho y igual a 26, menos 14 dá igual a 12. Então, y é igual a 12, tá? Y é igual a 12. E olhando na primeira equação, se x mais y tem que dar 14 e y sozinho é 12, o x é 2. O x é 2. Tá? Como a gente fez na outra questão. Então, vamos botar as quantidades. Esse x é 2. O y é 12. Então, y é 12. 12 menos 2, 10. 12 menos 4, 8. E aqui o x é 2. Pronto. Agora a gente vai ver quem é a moda, não é? E a média aritmética. Começando pela moda, é mais fácil, né? É o que tem a maior frequência. Qual é que tem a maior frequência aí? A maior frequência é 12, né? Então a moda é isso aqui, ó. A moda é 2 porque aparece 12 vezes. Então essa moda aqui é 2, tá? E a média aritmética, como é que a gente calcula? É uma média ponderada. Vamos lá? Vamos calcular aqui, ó, a média. Vou mais para cá para ficar com mais espaço. Outra cor para não confundir. Então a média, como é que vai ficar? O 0 aparece 2 vezes, mais o 1 aparece 6 vezes, mais o 2 que aparece 12 vezes, mais o 3 que aparece 10 vezes, mais o 4 que aparece 8 vezes, e mais o 5 que aparece 2 vezes. Tudo isso
dividido por 40, né? E é essa soma toda aqui que a gente já sabe dá 40. Então, esse daqui vai dar 0, né? Então, aqui a gente vai ter 6 mais 24, 30. 1 mais 30, 60. Com 32, 92. Com 10, né? 102. Então, essa média é de 102 dividido por 40, que dá igual a 2,55. Tá? Então, a moda é 2 e a média 2,55. Ele pergunta o quê? O produto da moda pela média. Então, aqui, ó, logo, ele quer o produto. Na moda, 2 vezes a média, 2,55, multiplicando, isso vai dar 5,1, que está aí na letra E. Então, como eu falei para vocês, questões que fogem um pouco somente daquele trivial, né? Você precisa pensar, entender o que é mediana, sobretudo, né? Como se calcula uma média ponderada, o que é moda, e por aí vai. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, tá? Aproveita, deixa aí seu like no vídeo. Não se esquece que na descrição desse vídeo você encontra os cursos, tá? Teórico, questões e o como para você se preparar de uma forma bem massa aí. Beleza? Então, muito obrigado a todos que vocês estiveram aqui comigo e você que me assiste depois. Um grande abraço e até a próxima live. Tchau, gente.